Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. O JR 23 está começando em noite de quarta-feira com informações importantes para você que nos dá o privilégio da sua companhia em mais uma edição, seja pelo canal 23 ou simultaneamente em nossas redes sociais. Informação que mexe com o seu dia a dia, você fica por dentro aqui na tela da TV que mostra você. Vamos começar com os destaques, as manchetes, né? Algumas das manchetes dos fatos e mais importantes não só da nossa região, mas também do Brasil e do mundo. Pode jogar na tela. A antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS deve movimentar significativamente a economia de Franca nos próximos meses. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca, que considerou bases de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o município segue em trajetória de crescimento na geração de empregos, com destaque para os setores de serviços e indústria. A reforma tributária criou um modelo duplo, formado pelo CBS, Tributo Federal, e pelo IBS, Imposto Estadual e Municipal. O Corinthians recebe o Santa Fé, nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. Esses são apenas alguns dos temas que a gente vai trazer para você aqui na tela da TV que mostra você. O JR 23 está começando, primeira paradinha, coisa rápida, e na sequência a gente já bate aquele papo informativo aqui na tela da TV que mostra você. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta à noite de quarta-feira, o JR23 está chegando, né? E é claro que na velocidade do tempo, a informação que vai ao encontro do seu interesse, e a gente sempre fala no primeiro bloco, as questões da área da segurança pública. Dados alarmantes e que também geram atenção, principalmente dos pais, né? Porque o número de jovens que estão se suicidando, né? Tirando a própria vida, vem causando aí algo realmente bastante preocupante, muito preocupante em todo o país. E alguns especialistas alegam que a exposição à violência pode trazer graves consequências. Tem aí uma reportagem especial, a gente vai acompanhar agora. Eu e você, juntos, joga na tela. A pesquisa cruzou informações de diferentes sistemas, dados do Cadastro Único e dados dos Sistemas Nacionais de Informação de Saúde entre 2011 e 2018. Foram consideradas no estudo pessoas com idades entre 10 e 29 anos. Entre elas, mais de 92 mil relataram a exposição a casos de violência, como agressão física, violências sexual e doméstica. 1.657 suicídios foram identificados. Entre jovens indígenas que passam por episódios de violência, o risco de suicídio chega a ser quase 11 vezes maior. Para jovens negros, as chances de autoextermínio chegam a triplicar na comparação com os demais grupos pesquisados. A gente precisa entender um pouquinho mais o que acontece em nossos territórios, o que acontece com a nossa população, nesses contextos específicos, né? Como essas questões mais estruturais, sistêmicas, né? Elas se colocam para que a gente possa pensar também em uma prevenção mais focalizada para esses grupos, né? Nem sempre jovens decidem dar fim à própria vida imediatamente após uma exposição à agressão. Em muitas situações, eles ficam submetidos a uma escalada de violência. Os efeitos psicológicos da exclusão, do racismo, das dificuldades financeiras, traumas, depressão, abuso de substâncias. Todos esses fatores contribuem com o aumento da consequência suicídio. Por trás dos números de autoextermínio estão histórias de pobreza, segregação, falta de oportunidades de estudo e falta de emprego de qualidade. Para a pesquisadora, o levantamento aponta a urgência de políticas públicas que promovam acesso igualitário à saúde e enfrentem o racismo. Para as políticas, a gente vai pensar um pouco mais o que é que gera isso, quais são esses determinantes, né? E sempre pensar em uma maior equidade. Então, acho que precisa se questionar, por exemplo, como colocar essa exposição à violência, né? Como barrar também essa exposição, ou como reduzir esse tipo de exposição dentro das políticas de prevenção. Intervalo rapidinho no segundo bloco, um pouco diferente hoje, porque nós temos muitas informações aí no segundo bloco e você vai acompanhar aqui no JR23. Três, dois, um. Intervalinho rápido e na sequência... Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta no JE23 e agora para falar também sobre economia, sobre mercado de trabalho. O JE23 tem aqui as informações que também, é claro, movimentam o cotidiano, não só na nossa cidade, mas também as principais informações do Brasil. A antecipação do 13º salário deve injetar quase 75 milhões de reais na economia francana. A antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS deve movimentar significativamente a economia de Franca nos próximos meses. De acordo com o levantamento do LEACIF, Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca, a primeira parcela do benefício deve injetar até 74,5 milhões de reais no município. A medida segue o Decreto Federal número 12.884/2026, que estabelece o pagamento do 13º salário nos meses de abril e maio. O calendário acompanha o cronograma oficial do INSS, com a primeira parcela sendo depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 25 de maio e 8 de junho. Segundo os dados tabulados pelo LEACIF com base em informações do INSS de fevereiro de 2026, serão contemplados 69.108 beneficiários em Franca. Desse total, 49.456 são aposentados, responsáveis por 55,6 milhões de reais, seguidos por 16.699 pensionistas e 2.953 beneficiários de auxílios diversos, como doença, acidente, reclusão, maternidade e suplementar. Ainda de acordo com os dados, parte dos recursos recebidos deve ser direcionado ao consumo, favorecendo principalmente o comércio varejista e o setor de serviços, com destaque para áreas como saúde e cuidados pessoais. Bom, e se por um lado, a injeção de recursos, muitas pessoas acabam aproveitando esse salário extra, que é o 13º, para quitar as dívidas, mas nós temos aí também informações importantes, sobre as cobranças que estão sendo feitas. Tem a reportagem especial, você, é claro, acompanha aqui no JE23. A reforma tributária criou um modelo duplo, formado pelo CBS, Tributo Federal, e pelo IBS, Imposto Estadual e Municipal. Será feita uma transição ao longo de 7 anos, até o novo sistema ser totalmente implantado. O governo federal e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços anunciaram hoje 2 regulamentos para detalhar as novas regras de cada um desses tributos. Uma das mudanças é a adoção da chamada neutralidade, ou seja, a aplicação de tributos iguais para atividades equivalentes. A intenção é evitar distorções por causa da forma como uma empresa define ou executa sua atividade. O objetivo é dar mais transparência na formação de preços e interferir o mínimo possível nas decisões econômicas de empresas e consumidores. Não importa da forma como a empresa está constituída, você vai ter uma espécie de neutralidade tributária. A tributação ela vai incidir, independentemente do número de empresas, ela vai incidir de maneira muito racional, de maneira linear, de modo que a energia de desenho da empresa, de desenho do negócio, de desenho logístico, ela tem que ser feita para melhora da eficiência econômica e não para atender desvios e regras minuciosas da legislação tributária. Outra mudança é a simplificação das regras, com o objetivo de padronizar os documentos fiscais e diminuir os erros. A intenção é reduzir o custo das empresas e, ao mesmo tempo, proteger o consumidor. Para além da obrigação de emitir a nota fiscal, tem uma série de consolidações, de agrupamentos de dados que as empresas têm que ir colhendo e transmitindo. A gente basicamente passa a ter só a obrigação da emissão da nota fiscal a partir da reforma tributária. De modo que os sistemas, a complexidade das consolidações de informação, ela fica mais a cargo
do poder público, dos poderes públicos, do que dos contribuintes. Hoje, parte do tributo fica embutido no preço. Não aparece de forma clara. As empresas que atuam na mesma atividade podem pagar impostos diferentes, a depender do local, e os impostos se acumulam em várias etapas, o que pode encarecer artificialmente produtos e serviços. Com a reforma, o imposto passa a ser destacado de forma clara. O tributo não se multiplica ao longo da cadeia e o consumidor consegue identificar o que paga de imposto. A reforma ainda prevê o cashback tributário, com a devolução de parte do imposto pago para famílias de baixa renda cadastradas no CAD único. O regulamento ainda poderá ser aperfeiçoado. Contribuintes e especialistas no assunto têm até 31 de maio deste ano para enviar as sugestões. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre geração de empregos. Sempre muito importante. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados. Números referentes a janeiro e fevereiro desse ano. Franca gerou quase 4.000 postos de trabalho, novos postos de trabalho, apesar ainda dos números serem considerados um pouco tímidos. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca, que considerou bases de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o município segue em trajetória de crescimento na geração de empregos, com destaque para os setores de serviços e indústria. Nos 2 primeiros meses de 2026, Franca contabilizou 13.629 contratações e 9.520 desligamentos, resultando um saldo positivo de 4.109 novos postos de trabalho com carteira assinada. Desse total, 2.902 vagas foram ocupadas por mulheres e 1.207 por homens, evidenciando a crescente participação feminina no mercado formal. O estoque total de trabalhadores formais chegou a 102.991 pessoas, número 4,15% superior ao registrado em dezembro de 2025, quando havia 98.882 vínculos ativos. O setor de serviços lidera a geração de empregos, com saldo de 2.500 vagas, o que representa 60,8% do total criado em 2026, além de concentrar 43.338 trabalhadores, ou 42% do estoque total. Na sequência, a indústria se destaca com 1.629 novos postos, correspondendo a 36,6% do saldo e reunindo 26.789 empregados, ou 26% do total. Outro dado relevante diz respeito ao nível de escolaridade dos trabalhadores admitidos. 79,8% das vagas foram preenchidas por pessoas com ensino médio ou superior completo. Foram 2.142 contratações de profissionais com ensino médio, 52,1%, e 1.137 com ensino superior completo, 27,7%, indicando a valorização da qualificação no mercado local. A distribuição por faixa etária mostra maior inserção de jovens e adultos até 39 anos, que somam 64,7% das contratações. Pessoas com até 24 anos representam 33,1% dos novos empregos, seguidas pela faixa de 25 a 39 anos, com 31,6%. Trabalhadores entre 40 e 49 anos correspondem a 21,3%, enquanto aqueles com mais de 50 anos ocupam 14% das vagas. E ainda no setor de produção, a informação do JR23 agora traz também detalhes com relação ao crescimento da produção calçadista. Pelo menos são os números, a análise do cenário para esse ano de 2026. Após um primeiro trimestre desafiador, com queda no consumo doméstico e nas exportações, a indústria calçadista deve iniciar um processo de recuperação na segunda metade do ano. A projeção para a produção de calçados, ao final do ano, fica entre uma queda de 1,2%, cenário pessimista, e o crescimento de até 1,4%, cenário otimista. Na média, a produção deve manter estabilidade em relação a 2025, com crescimento de 0,1%, totalizando 848,3 milhões de pares. A projeção foi divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, no Análise de Cenários, evento online realizado na manhã do dia 15 de abril. Conduzido pela economista e coordenadora de inteligência de mercado da Abicalçados, Priscila Link, e pelo doutor em economia Marcos Leles, o encontro contou com apresentações dos cenários econômicos brasileiro e mundial e os seus reflexos na indústria calçadista. Ressaltando as incertezas da economia internacional, provocada sobretudo pelo conflito no Oriente Médio e seus reflexos nos custos produtivos e logísticos, Leles destacou o desaquecimento do consumo nos Estados Unidos e a pressão inflacionária daquele mercado sobre as taxas de juros.
Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o nível é o maior da série histórica, de 80,2%. Em complemento, a população adulta inadimplente alcançou 47,9%, dívidas não pagas há mais de 3 meses, segundo o Serasa. O fato, segundo Leles, esgota as condições de consumo ao contrapesar o crescimento da renda no país. Com queda de 1,9% na sua produção em 2025, para 847,5 milhões de pares, o ano passado foi impactado pela queda nas exportações ao longo do segundo semestre, em função das tarifas impostas pelos Estados Unidos e pelo desaquecimento do consumo na Argentina, os 2 principais destinos dos embarques brasileiros. Com isso, o segmento produtivo mais afetado foi o de calçados casuais e sociais, o mais destinado às exportações. No ano passado, apesar dos impactos mencionados no mercado externo, os embarques aumentaram 6,7%, graças ao crescimento alcançado ao longo da primeira parte daquele ano. Já a produção destinada ao consumo interno, em 2025, caiu 3%. Segundo Priscila, as importações totais de calçados nos Estados Unidos caíram 8% em 2025, o que significou 170 milhões de pares a menos consumidos naquele mercado. Já no primeiro bimestre de 2026, as importações norte-americanas caíram 12%, menos 49 milhões de pares consumidos. Enquanto isso, a importação do mercado argentino, mesmo tendo aumentado em 2025, 38%, vem em queda desde a segunda parte do ano passado. Nos primeiros 2 meses de 2026, as importações totais dos hermanos caíram 15,9%. Além da queda do consumo nos principais mercados, as exportações brasileiras vêm sendo impactadas pelo incremento dos embarques chineses para alguns dos principais destinos nacionais. Em 2025, segundo Priscila, as exportações chinesas caíram 2%, o que significou a redução de 186 milhões de pares exportados. Já no primeiro bimestre de 2026, os embarques totais do país asiático já cresceram 12%, recuperando as perdas do ano passado. Conforme Priscila, a queda de produção deve ser amenizada na segunda parte do ano. No primeiro bimestre, dado mais recente, a produção brasileira caiu 11,1%. Para o primeiro trimestre, a projeção é de encerramento com queda de 6,8%. Para o segundo trimestre, o revés projetado é de 4,6%. Com a recuperação esperada para a segunda parte do ano, a indústria calçadista deve encerrar 2026 com uma produção entre crescimento de 1,4%, projeção otimista, e queda de 1,2%, projeção pessimista, mediana de 0,1%. Muitas informações no JR23 aqui da área econômica, da área do mercado de trabalho. Mas no próximo bloco tem informações aí de competições. Sul-Americana, Libertadores agitando os nervos do torcedor. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então é quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida.
No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta com o JR23 e o terceiro bloco, trazendo aqui as informações importantes para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região sul-americana. Ontem foi a vez da equipe do Santos entrar em campo. Nesse meio da semana nós temos aí a equipe do São Paulo. Mas antes de falar do São Paulo, vamos falar primeiro do Corinthians, que joga pela Libertadores da América contra o Santa Fé, jogo na Colômbia. O Corinthians recebe o Santa Fé, nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. Os times entram em campo às 21h30, na Neoquímica Arena. Na estreia na competição, que também foi o primeiro jogo de Fernando Diniz à frente da equipe, o Timão venceu o Platense por 2-0 na Argentina. O Santa Fé empatou com o Peñarol em 1-1 na primeira rodada. O Corinthians lidera o Grupo E, com 9 pontos. Já o Santa Fé ocupa a última colocação, empatado com o Peñarol, ambos com apenas 1 ponto. No confronto válido pela segunda rodada, a equipe paulista venceu os colombianos por 2-0, com gols de Ranielli e Gustavo Henrique. O Timão tem 100% de aproveitamento na Copa e pode encaminhar classificação para o mata-mata já neste meio de semana. Para isso, basta ganhar no solo colombiano. O técnico Fernando Diniz não contou com vários jogadores importantes na derrota recente para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, uma vez que Gustavo Henrique, Mateuzinho, André e Carrillo precisaram pagar suspensão. Todos voltam a ficar à disposição do treinador. Já João Pedro, Charles, Vitinho, Kaique e Hugo, entregues ao departamento médico, continuam fora. Alex Santana não foi inscrito pelo time na Libertadores e também é baixa certa. Memphis, em transição, é dúvida. Acho que é um jogo que a gente sabe da importância, que a gente quer manter, né, essa nossa sequência, né, sem tomar gols, com vitória. Então a gente quer levar a confiança que a gente vem construindo, né, dos últimos jogos para esse jogo e conquistar uma vitória importante fora de casa. A gente vai pensar, vai avaliar com calma, ponderar todas as questões para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois para jogar no São Paulo. A gente tem que pensar agora o que é melhor na quarta e, ao mesmo tempo, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. A gente vai saber avaliar. De quarta para domingo são 4 dias. Vamos ver como é que os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo primeiro. Agora sim, a gente fala do São Paulo, né? O tricolor que teve aí uma baixa importante, o jogador Lucas teve uma grave contusão, uma cirurgia, vai ficar aí por um longo período afastado dos gramados. Ele que já vinha de recuperação também. E o São Paulo joga amanhã pela Sul-Americana. Poucas horas após a confirmação da ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita, Lucas Moura passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira. Em comunicado, o São Paulo confirmou que o procedimento, que foi conduzido pela equipe do Dr. Moisés Corrêa, foi bem sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar na terça, seguindo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia sob o acompanhamento do clube. A lesão de Lucas Moura aconteceu em uma arrancada na partida diante do Bahia. O'Higgins do Chile e São Paulo se enfrentam às 19 horas desta quinta-feira, no estádio O Teniente, em Rancagua, no Chile. O São Paulo lidera o grupo com 7 pontos,
Um tropeço pode custar a liderança na chave. Então, né, a gente faz um planejamento prévio, mas ele acaba sendo reajustado justamente quando você tem cenários como esse, né? Amanhã a gente senta e avalia, né, quem desses poderão estar presente nos próximos jogos, né? Quem vai ter que se ausentar mais tempo. Mas a ideia, como sempre foi e como foi na Colômbia, a gente não só simplesmente levar uma equipe diferente, né, mas levar uma equipe que pudesse competir, né, em nível de energia, né, com uma equipe jogando fora de casa na altitude. Né, para os próximos eventos, né, era importante a gente trazer ponto da Colômbia, a gente trouxe, que fez que a gente mantivesse o primeiro lugar no grupo, né, mas a partir de agora a gente pensa e avalia, né, com critério, né, para ver, né, quem a gente pode levar para campo nas melhores condições, né, como teu colega frisou, foi uma batalha muito dura, né, um jogo desgastante que nós jogamos 20 minutos com quase 2 jogadores a menos. Isso tudo pesa nas avaliações para os próximos eventos. Final de JR 23, agradecendo você pela audiência, companhia. Amanhã a gente está de volta em mais uma edição aqui do JR 23. Um abraço, boa noite, até lá.